Olá a todos, para quem não me conhece, sou o Dr. Leonardo Albuquerque, sou médico, cirurgião cardíaco, trabalhando na área há mais de 20 anos, sou entusiasta da cardiologia de alta complexidade e da tecnologia na medicina. Hoje estamos aqui para convidar vocês a participar com a gente, a evoluir com a gente num novo podcast, onde a gente vai discutir um pouco da cardiologia, do dia a dia, do consultório, da cirurgia cardíaca, do hospital, e a gente conta muito com vocês para conseguir evoluir isso aí. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse projeto à frente, mas que eu vou começar aqui mostrando os convocados para esse nosso novo projeto. Aqui do meu lado está o Leandro. Leandro é um grande parceiro, né, Leandro? Isso aí, já tem 7 anos, né, de parceria, tudo. Sou Leandro Neves. Sou médico também formado um pouquinho menos que o Léo, né? É um pouquinho mais novo, mas estava vendo, ano que vem eu faço 20 anos de formado, né, na faculdade. Me formei na Faculdade de Medicina do ABC, onde eu fiz a parte da graduação médica, a residência de cirurgia geral e a residência de cirurgia cardíaca, né? E já estou aí há basicamente 10 anos na cirurgia cardíaca. E também muito feliz de participar desse projeto, que a gente vai, como o Léo falou, né, vai esmiuçar um pouquinho melhor o que ele vai ser, mas é algo para a gente discutir sobre os casos que eu acho que muito o que gera dúvida mesmo com os guidelines aí, né, com a dificuldade, o que não se encontra a resposta tão fácil escrita no... A dificuldade do dia a dia. A dificuldade do dia a dia. Que às vezes a gente tem um pouco de recursos diferentes, a gente tem situações diferentes, e isso não está, como você falou, não está no guideline, não está no livro, mas bom, a gente vai conversar bastante disso. Outro aqui é o Matheus, é o mais novo da equipe, né, Matheus? O caçula aí. O caçula, como você falou, formado na base. Exatamente, chegando agora. Tem um mascote, né? Todo time tem um mascote, é o nosso mascote. O Matheus vai também falar um pouquinho dele. Fala aí, Matheus. Eu estou chegando agora na equipe, né, entrando agora esse ano, terminei a residência do ano passado para esse ano, lá no Dante, em cirurgia cardiovascular, né? Fiz cirurgia geral também no Rio, sou um dos últimos aí, dos moicanos da cirurgia geral. Fiz minha formação lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, lá no Rio, e vim para cá aí para ajudar, botar um pouquinho mais por trás das câmeras, né, nos bastidores, ajudando um pouco. É isso aí, fala um pouquinho qual vai ser a tua função aqui inicial, porque na verdade todo mundo vai participar, não é sim. Isso? Mas inicialmente, quer dizer, a tua principal função qual que é aqui? Vamos ser aí quase um diretor, né? Vamos dar uma organizada por trás, montar as pautas e tá ali atrás das câmeras fazendo quase um trabalho de hold aí, de produção, junto com o Rodrigo, que é mais um dos nossos, do time aí. Ou seja, né? Nossa Marlene Matos. É o que, no final quem manda, acho, né? Que eu não sei, né? O Rodrigo que você falou, o Rodrigo está atrás das câmeras. O Rodrigo é o nosso diretor de produção e de edição e é um nota 10 também, um camisa 10 do time, né, Leandro? Mas fala aí, Leandro, assim, vamos conversar um pouquinho agora sobre o que vai ser esse projeto nosso, né? Sim. Porque eu tô super, cara, é um projeto que a gente começou, ó, a gente está falando de né? 2, 3 anos, né? 2, 3 anos a gente começou a discutir sobre isso e eu acredito muito, mas fala aí, o que você acha? Eu acho, assim, até para a galera aí que está querendo conhecer a gente, o nome já vai dizer muito disso, né? O nome do nosso podcast, né? A gente escolheu com muito carinho, né? Já vamos... Dá um spoiler. Dá um spoiler, né? Vai ser um evento que a gente chamou de Time do Coração, onde nosso intuito muito não é... Aqui somos um grupo de 3 cirurgiões, mas o intuito não é falar sobre cirurgia, sobre novas técnicas cirúrgicas. Eu acho que isso tudo vai estar dentro, né, do bate-papo, mas muito a gente fazer a união do time, né? Ter o cardiologista com a gente aqui, os convidados, ter os cirurgiões, ter o intensivista também, para a gente esmiuçar isso, porque acaba que a cardiologia e a cirurgia cardíaca são especialidades co-irmãs, né? Elas não andam separadas. E as dificuldades, tanto do manejo do paciente, ele vai envolver ambas as especialidades. Então, acho que o time do coração também é sempre aquela questão descontraída que a gente quer para o podcast, né? De ser até um bate-papo descontraído, mas com muito conteúdo aí, com diretrizes, tudo. E, cara, animação total. Também estou super empolgado, acho que você falou uma coisa interessante, da gente dar voz a todo mundo. Acho que o objetivo nosso é dar voz a todo mundo, né? Porque às vezes a gente fica tão... é necessária essa união, mas não necessariamente... a gente vive dessa união.
Porque tá a gente no centro cirúrgico, tá às vezes o cardiologista está passando a visita dele no hospital ou dentro do consultório, e o hemodinamicista está lá na hemodinâmica. E a gente é tão importante um para o outro que um não vive sem o outro, mas a gente às vezes não tem aquele momento de participar junto numa mesa e discutir as diferenças, a angústia, as dificuldades que cada um tem no dia a dia. E isso hoje, né, dentro da nossa própria equipe, que a gente hoje é referência, né? A gente estava vendo quantos hospitais a gente está à frente, cara. 11 hospitais. 11 hospitais, 11 né? hospitais. E a gente vê isso dentro da própria equipe, né, Matheus? Você está chegando agora, você vai perceber. Os hospitais onde a gente, infelizmente, não sei porque a cultura talvez, né? A gente tem esse grupo não tão coeso, né? Do cardiologista, do hemodinamicista e da cirurgia. Não que o resultado seja ruim, mas as coisas às vezes são um pouco mais difíceis, né? De condução. E os hospitais que a gente tem isso muito já implantado, muito sedimentado, parece que assim a fluidez da condução dos casos são muito melhores. Né? Implica em resultado. Eu estou chegando agora e isso já é perceptível. Assim, onde tem mais diálogo entre as equipes, as coisas funcionam de uma forma muito diferente. Assim, é muito mais fluido. Né? E é uma característica nossa, e eu acho que isso é um dos motivos da gente estar fazendo aqui o podcast, é essa facilidade de se comunicar. Eu acho que a gente se comunica muito bem em todo o processo do paciente lá. Desde a chegada, a gente se comunica bem com o paciente que chega, com o paciente está lá no PS, no PS de cardiologia de alguns hospitais, do clínico, do consultório, com o hemodinamicista, e isso facilita. Você que está ali muito porque o Matheus acaba ficando muito lidando com o paciente internado, eu acho que isso cria um respeito entre as partes, e isso gera uma facilidade de comunicação. Matheus levou tão a sério esse negócio, né? Que ele até é casado com uma cardiologista da equipe, que já cuida, né? Então, levei bastante a sério o diálogo. Negócio do time do coração. Botou em casa. Exatamente. Mas fala um pouquinho aí, qual é a tua expectativa? Não, acho que é isso. Você que está chegando, né? Você tem que acabar a gente tendo visões diferentes. Sim. Você está saindo agora da residência. Sim. Você está entrando num grupo, acho que é um grupo legal, que a gente espera ter te recebido muito bem. Muito bem, com certeza. E qual que é a tua expectativa agora disso? Eu acho que em relação a isso que o Leandro falou, desse diálogo, isso até os estudos mostram, né? Que quando você tem o nome do podcast Time do Coração traz o Heart Team, né? Que é aquela reunião em que são discutidos casos e tudo mais. E quando se tem essa decisão em conjunto, é melhor para o paciente, sem sombra de dúvidas, né? Então, o resultado é melhor, os desfechos são melhores. E eu acho que é isso. Isso é muito importante, assim, esse diálogo e, obviamente, trazendo... O objetivo é ser uma coisa descontraída, né? Uma conversa descontraída para que a gente mostre, enfim, esse interligado, né? As especialidades, né? Essa interação, exatamente. Mas também trazendo, como o Leandro falou, né? Uma coisa bem baseada e com guidelines e artigos e tudo mais. Ontem eu teve uma inauguração aqui. A gente está em Bragança Paulista hoje, né? O podcast está sendo, ele é filmado aqui direto da Merak, da clínica Merak. E ontem teve uma inauguração aqui. E tinha um amigo, o Evandro, que é hemodinamicista, e estava com a diretoria do hospital. E ele falou uma coisa interessante, que eu estava brincando com ele, alguma coisa, e falou, olha, isso aqui é difícil, hein? Essa aqui é difícil, essa relação, porque é uma relação que a gente tem muito próxima, gente, é muito próximo. Frequentam minha casa, eu frequento a casa, você frequenta a casa, você... Sim. Quer dizer, é uma relação muito próxima que a gente tem com o Heart Team, com o nosso time do coração. Sim. Falando um pouquinho aqui do podcast, passando um pouquinho para frente, você como nosso diretor artístico, nosso diretor de produção, o que a gente espera dele aí? Como é que vão ser esses episódios? Quantos episódios esse ano? Como é que é isso? A princípio, a proposta inicial são 6 episódios, né? Então, cada episódio vai ter uma pauta e um tema relevante dentro da cardiologia, dentro da cirurgia, temas que são áreas, às vezes áreas cinzentas e áreas em que, enfim, que tem algumas espinhosas, exatamente. E que justamente para a gente trazer para debater isso e para, enfim, mostrar o lado de cada uma das pessoas, dos convidados que vão estar envolvidos em cada episódio, né? O objetivo é que seja uma conversa mesmo, um bate-papo e que traga esses temas aí de importância, né? Beleza. Leandro? Assim, eu acho que a gente selecionou, né, para esses temas iniciais ali sempre temas em que gera, não polêmica, mas muitas dúvidas de qual a melhor conduta,
seja ela minimamente invasiva, seja ela percutânea, seja ela com as novas tecnologias que a gente vem fazendo aí das cirurgias sem esternotomia, seja o cuidado clínico, o manejo clínico específico e exclusivo numa fase inicial e acompanhamento mais de perto, né? E assim, tentar trazer principalmente o que, não só o que é o fácil, né? O que todo mundo já conhece, mas tentar selecionar esses temas, né? Dentro desses temas que tem a parte que já é muito sabida, né? Por todos, mas aqueles casos que gera dificuldade, pô, o que você faria nesse caso? E tocar na ferida, né? E tocar na ferida. Porque eu, particularmente, aí se eu dar a minha opinião sobre isso, qual a grande dificuldade minha? Porque cada um tem sua dor, né? E a minha grande dor nisso aí é que os processos eles estão sendo feitos tão rápidos que a gente se vê em situações de que o outro já vem e fala alguma coisa nova que você não teve nem acesso. Sim. Não sei, não chegou para mim essa informação. Isso não é vergonha, não. Isso acontece, acho que com todo mundo, essa dúvida do, pô, o cara ali da esquina já está fazendo tal coisa. Pô, peraí, vamos ver se isso aqui tem um fundamento mesmo aqui. Sim. Porque as coisas, a evolução, ela está sendo muito rápido. Para você ver, ontem um dos colegas da equipe, o nosso membro Remido, mandou no grupo nosso, porque o Bill Gates fala que em 10 anos, grande parte do que é feito pelo ser humano não vai ser mais necessário, a máquina vai fazer. Quer dizer, isso demonstra como a evolução tem sido rápida e até certo ponto barata, porque ela atinge uma população sem um custo efetivo tão alto. Então, o acesso ficou mais fácil. Né? Hoje e isso se replica na cardiologia, na medicina como um todo. Hoje você vê muito até pela própria inteligência artificial, né? Qualquer aula que você vai fazer, pesquisa que você vai fazer, você tem um auxílio dessa ferramenta e até onde talvez a inteligência artificial vai interferir nessa tomada de decisão, até onde, eu acho que a gente tem um podcast, né, um tema sobre isso, vai ser legal, porque até onde essa inteligência artificial vai atingir, né? A gente tem que saber os limites dela, né? Não pode, acho que nunca vai ser substituído o conhecimento, a expertise do médico por trás de tudo isso, né? Não só delegar um banco de dados, porque você tem a sensibilidade, o dia a dia, e isso, eu ia falar isso, o feeling, são né? o feeling do dia a Não dia, tem né? como A experiência é insubstituível, né? E acho que é aí que a gente tem que tentar buscar nessas reuniões. Mas veio para ficar. Veio para ficar, sem dúvida nenhuma. A gente vai ter que identificar os limites, né? Sim. Até onde vai a inteligência e até onde a gente onde a gente começa, assim, ou a gente né, termina. E isso, na verdade, assim, ela tanto vem para ficar que ela vem para ficar e facilitar, né? Porque hoje em dia a facilidade que ela nos permite de acesso a todas essas informações, aí você coloca ali, baixa uma série de artigos, aí cabe, acho que talvez a esses grupos, a outros podcasts que a gente ouve muito por aí, que são muito bons em cardiologia, eu queria trazer, tudo, viu? Sim. Filtrar isso. Né? A gente tem podcast no Dante, onde você se formou, você conhece bastante gente lá, os podcasts deles, não sei se tem problema citar nomes aqui, mas tem um que eu adoro, o 12x8 lá. Muito bom. O pessoal não conheço pessoalmente, mas é muito bom. Recentemente um colega nosso que trabalha na nossa equipe foi falar sobre cirurgia cardíaca lá, muito bacana o podcast deles. Conteúdo fantástico. Espero que o nosso tenha o mesmo sucesso, né? Assim, como deles e de outros. Eu acho que a gente vai sim, porque acho que a gente está baseado nessa ideia da verdade, de buscar o conhecimento, né? E dar essa oportunidade, mais uma vez, dar a voz, o direito de fala de todo mundo. Para todo mundo. Porque o que acontece, às vezes a gente acha que a gente é o dono da verdade. Porque é aquilo que é a nossa verdade, a gente não conhece a verdade do outro. E a ideia é um pouco isso, da gente falar, peraí, mas como que você está vendo isso aqui? Mostra a tua visão. Tenta me convencer da tua visão, ou pelo menos mostrá-la de forma clara, para eu ter uma outra forma de pensar. A gente está aberto para isso. Né? E eu acho que... Porque você falou um negócio importante, Leandro. A gente saber dos limites, quer dizer, e também a gente não se tornar facilmente influenciável pela tecnologia, porque é uma tendência. Isso dá para a gente um poder, quando a gente fala alguma coisa, né? A gente se posiciona de maneira, às vezes até soberba, quando a gente fala, não, é porque um robô está fazendo isso. Eu tive com um robô, conversei com um robô. Parece que é alguma coisa muito melhor, né? Sempre dá uma autoridade, que você vê do que eu falo. É isso, e a gente tem que ter um limite disso, porque a gente pode estar falando
baita asneira ali, tá fazendo mal para alguém só querendo ser, achando que pela gente estar falando alguma coisa que saiu ontem num artigo, aquilo é uma verdade. Sim. A gente ontem estava conversando sobre isso, né, Leandro? Sobre artigo, e a gente até tem uma frase que é bem falada, assim, que é o papel aceita qualquer coisa, né? E temos que entender isso também para a inteligência artificial, né? Então não é porque está ali na inteligência artificial que vai ser uma verdade absoluta, né? Então, a gente estava discutindo ontem um artigo e ele falou, mas nem sempre o que está escrito no artigo vai ser a verdade absoluta, porque um artigo você pode escrever e publicar em qualquer canto né? Você vê muitas vezes a prática, aquilo que você tenta implementar que o artigo diz, ela não é reproduzível. Não é, exatamente. Até da realidade onde você está. Né? E depende muito, né? Porque assim, exatamente, porque muitos dos artigos, artigos internacionais, por exemplo, os guidelines americanos, europeus que são tido como um foco muito grande, eles vivem uma outra realidade, outros hospitais. Então você tem um hospital às vezes com tecnologia que você não tem à sua disposição, recursos que você não tem, pacientes com um nível socioeconômico que talvez não seja, que seja a realidade talvez do nosso consultório, mas às vezes não é a realidade do nosso serviço do SUS, infelizmente ainda. Então não é replicável o que é feito em alguns artigos, em alguns trabalhos, em alguns guidelines na nossa vida real. Sim. Então a gente tem que adequar sempre a nossa vida real. Isso que você falou é super importante, porque é muito bonito o que está escrito. Mas aí a gente entra no outro lado, não necessariamente está errado. Mas às vezes não é aplicável. Isso não é aplicável. Porque você fala, eu quero uma cirurgia que todos os meus pacientes tenham um eco transesofágico. A gente não tem essa possibilidade em todos os casos. Não temos. Seria o ideal? Pô, lógico que é. Deveria. Mas você vai deixar de fazer porque não tem? Aí é uma grande pergunta. Não, a gente pode negar a fazer. E aí? O que isso vai implicar na saúde pública como um todo? Porque isso é uma realidade nossa, mas que vai para uma opção de gente. A maior parte do volume cirúrgico é dentro do SUS, né? Então, assim, você tem que viver a realidade dentro do que está disponível ali, né? E tentar se adaptar com respeito e responsabilidade, certeza, sempre focado no resultado. Isso é uma coisa que você sempre fala, né? Desde que eu acho que comecei na equipe há uns anos atrás, né? Do dinheiro é findável. Então, às vezes, você tem o recurso muito limitado num hospital do SUS. Então, você tem que falar assim, olha, eu tenho uma bala para usar. Em quem que eu vou usar essa bala? Sim. Em quem que ela vai ser o divisor de águas entre a vida e a morte? Às vezes, ela pode ser muito boa para um paciente, mas não vai ser aquele divisor de águas. E às vezes eu uso essa bala e não consigo para o próximo. Então a gente ainda tem esse dilema ético-moral, né, de fazer bem feito para poder estar tranquilo, dormir com a cabeça em paz. Mas são os recursos, né? E nisso tem que tomar um cuidado também pra gente não ficar segurando a bala, porque senão ela fica velha, você não usou e ninguém usou. É difícil esse equilíbrio. É o melhor batedor do time, né? De pênalti, deixar sempre pra última cobrança. Acabou, não chega nele. Não chega por bem, porque você resolveu antes, ou deu ruim antes e você não conseguiu. Então, beleza. Acho que é isso aí, né? A gente tá bem num caminho bem definido do nosso podcast. Eu acho que... Matheus, teu trabalho é grande. Vai ter bastante trabalho. Vai ter bastante trabalho. E eu acho que só um outro ponto, Léo, que eu acho que é um grande objetivo do nosso podcast também, é sempre nos colocar aí à disposição de quem está ouvindo a gente, de quem curtir, de quem seguir, de que a gente está à disposição, né? Seja alguma forma via rede social, para tirar dúvidas do dia a dia, para como a gente faria, como qual seria a conduta, ou até mesmo para decidir, né? Assim, sempre assim, ó, se já está na dúvida, está querendo uma opinião, né? Seja perto, seja longe, seja dos hospitais aqui de Bragança Paulista, um serviço muito grande que a gente tem em São José dos Campos, São Paulo, mas mesmo que seja de outro local, né? Um dos objetivos é isso, é estar à disposição para... É uma troca. A gente criar aqui uma grande chat de conversa e troca de experiência, porque a gente está aprendendo também. Sim. A gente está disposto a aprender. Se quiser mandar algum caso difícil para a gente discutir junto, né? A gente acho que tem uma determinada expertise, mas a gente também quer aprender com as outras pessoas. Todo mundo, eu estou sempre disposto a aprender. Acho que foi a origem de tudo, né? Quando a gente falou sobre isso, né? Montar um grupo para sempre estar discutindo casos diferentes, casos difíceis, né? Onde começou lá 3 anos atrás a conversa, né? E que o negócio foi tomando forma, e hoje acho que está começando a sair do papel.
Acho que é Vamos lá, isso. Matheus, é isso aí. É isso aí. Cara, Vamos. conto com você. Você é a peça fundamental. Esse campeonato aí pela frente, né? Isso. Quer dar alguns spoilers sobre o... Então, o objetivo aí do time do coração, né? Então, o objetivo é a gente fazer uma coisa bem mais para informal, assim, mas voltado um pouquinho pro futebol, então com algumas pegadas aí de, né, um cartão vermelho, um gol errado, né, mais com essa temática, exatamente, a bola dividida, então a temática vai ser basicamente essa. Não vamos ficar aqui discutindo, trazendo quem ganhou ontem, quem perdeu, né? Não é isso. Porque eu posso, nessa mesa hoje, eu sou o único que posso cantar alguma vantagem, né? Meu time campeão. Então, exatamente. Aí a gente vai trazer polêmica. Aí é polêmica, aí não. Essa não. Essa não. Até porque eu sou vascaíno, então não vai dar muito certo. É melhor não entrar nesse mas é a paliatividade, né? A gente vai ter que conversar sobre paliatividade aqui. Cuidado dos paliativos, né? Não é o tema do podcast, não é esse. Não, boa. Leandro, considerações finais, né? Tá lá no como é que é? Estamos na prorrogação. Não, acho que é isso aí, empolgação desse projeto, de nomes que a gente espera que consiga estar aqui com a gente para abrilhantar aí o podcast, para trazer conhecimento e vamos para cima. É isso aí, top. A gente está muito empolgado, né? A gente está muito empolgado em começar. E obrigado, a gente conta com vocês, conta mesmo que vocês estejam juntos, passam para os outros, a gente crescer essa grande... que no final das contas é um grande grupo de amigos, onde a gente está buscando um ajudar o outro e aprender com vocês, vocês aprenderem com a gente e criar uma interatividade grande entre a gente, né? E Léo, uma coisa que a gente não falou, as plataformas, né, que a gente vai... Perfeito. Manda aí. Nosso diretor artístico. Marlene, diga. Está presente no Spotify, né? Dentro na versão áudio aí, e no YouTube também, com o vídeo, junto com o vídeo, né? São as plataformas que a gente vai estar. Então, já aproveitando, compartilhem aí os links e curtir, é importante pra gente. Beleza. E seguir também a gente, né? Nas nossas pessoais, redes sociais. Nas redes sociais pessoais aí. Segue a gente vai estar lá dando uns spoilerzinhos, mostrando qual vai ser o dia do episódio, né, da exibição do episódio. E tamo junto. Vamos nessa. Vamos lá. Sucesso. Beleza? Pra nós. Sucesso pra gente. Vamos lá, a gente brinda aqui, ó, com uma aguinha, é o nosso primeiro episódio. Valeu, gente. Obrigado aí por tudo. Valeu.